Olá! Estamos mais um dia para conversar com um general aí do pior ano, o jogo da vida. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal chegar, os generais chegarem. Fabi, alô Fabi, um abraço. Luciana, vamos já iniciar a live agora, esperar só um minutinho aí para o pessoal entrar. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu sou Marcelo Araújo, eu sou aluno do pior ano, o jogo da vida. E nós estamos com esse projeto aí de cada dia um aluno vir transbordar, vem passar aí suas experiências na vida e ao mesmo tempo aí no pior ano. Boa tarde, Luciana. Enquanto o Fabiano Maestria, treinador corporal, desenvolvimento de pessoas, ele vai transbordar um pouco a respeito da inteligência emocional. Então ele vai estar contando aí um pouco aí da sua experiência. Só aguardar um minutinho ele chegar. Enquanto ele não chega, eu vou falar aqui algumas coisas. Nós estamos com um outro projeto que nós vamos iniciar na quarta-feira, às 9 horas. Nós vamos iniciar quarta-feira, a partir de quarta-feira agora, uma live às 9 horas. Como eu tenho experiência no ramo de vendas, né? Na verdade, o meu ramo de vendas, experiência é na área de vendas presencial. Mas até mesmo o Pablo falou hoje, você tem que saber vender, você tem que se vender, saber se vender. E se você não souber se vender no presencial, vai ser complicado você se vender no virtual também. Então nós vamos estar aí contribuindo às quartas-feiras, 9 horas da manhã, falando a respeito um pouco de vendas. E aí, gente, a minha experiência em relação, eu comecei com 7 anos, vendendo aí balas na frente de casa, e de lá para cá a gente veio trabalhando com vários produtos, porta a porta, né? Seja na praia, no semáforo, em empresa, em geral. Então a gente vai estar contando um pouco a respeito disso, às quartas-feiras, 9 horas, no Instagram, Desbloqueando nas Vendas. Mas depois eu mando o convite para vocês. A Núbia está chegando aí. Bom, nós vamos conversar hoje com o Fabiano Maestria, ele já mandou o convite, eu vou aceitar aqui, ó. Já vou aceitar e vamos aí, aquele bate-papo aí descontraído aí. Ele vai transbordar um pouco a respeito de inteligência emocional. Eu já aceitei, Fabiano. Ok, Fabiano está entrando. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fabiano. Tudo bem? Tudo ótimo, escutando tudo bem aí, irmão? Tudo jóia. Nós estamos aí Tudo na paz. Com vários amigos aí. Se você quiser jogar o seu celular só um pouquinho mais para enquadrar. Aí, ok. Então nós estamos com vários generais aí, vários amigos. Lembrando que a live fica gravada, né? Então a gente vai ter um público aí que hoje vai estar passando pela live. Mas posteriormente isso, com certeza várias pessoas vão estar vendo, várias pessoas vão estar usufruindo desse transbordo. Eu vou pedir aí para cada um de vocês aí, gente, para a gente mandar o aviãozinho aqui agora, para pelo menos 10 amigos aí. Vamos aumentar aí o número dessa live aí, para a gente transbordar de uma qualidade para mais pessoas. Só mandar um aviãozinho aí, ó. Vou mandar aqui, ó, para o Pablo, para a Meire, para o Igor Camargo, ó, o John Henrique, Ziel. Estou enviando também aqui. Vamos mandar para todo mundo aí, ó. Vamos convidar aí. É isso aí. Janley também está online. É isso aí, gente. Então, Fabiano Maestria, se apresenta. Aliás, eu sempre estou esquecendo. A nossa live, a partir de uma colaboradora, de uma aluna, ela não sugeriu, mas ela fez aqui, contou a história a respeito do livro da semana passada, né? Que é você chegar na frente do espelho, você bater na própria mão para
te motivar, né, para realmente melhorar o dia, etc. Então a nossa live vai começar assim, sempre assim, ó. Vamos lá, Fabiano, ó. Aí a galera aí, os generais que estão aí, esquentou, bateu. É isso aí. Aí, Então tá iniciando estamos a juntos, live. Marcelo. Fala para nós aí, Fabiano. Apresenta para a galera quem não te conhece. Então, boa tarde a todos. Primeiramente aí, Marcelo, gratidão aí por ter aceitado o convite, por ter topado aí fazer essa live. Então, na verdade, assim, gratidão. Na verdade, meu nome então é Fabiano, tá? O Maestria é do Instituto. Eu tenho um instituto chamado Instituto Maestria e um treinamento também chamado Maestria. Então, eu já estou nesse caminho aí de desenvolvimento, de evolução. Hoje eu trabalho com treinamentos comportamentais de PNL, Programação Neurolinguística. Então, sou treinador comportamental e trainer também em PNL, tá? Então, iniciei a mentoria aí do Jogo da Vida. Entrei já ali no finalzinho de janeiro, enfim. E para mim, assim, está sendo fantástico, fantástico. E uma coisa que eu gosto de falar sempre assim é missão mesmo, é missão. Então, estar aqui hoje é concluindo, está fazendo parte da minha missão. Eu falo assim que a minha missão sempre é me evoluir como pessoa, evoluir como ser humano, me desenvolver como ser humano. Então, se eu olhar para o Fabiano de 5 anos atrás, eu evolui muito comparado àquele Fabiano. Se eu olhar o Fabiano de 3 anos atrás, eu evolui muito comparado àquele Fabiano. Se eu olhar para o Fabiano de 1 mês atrás, antes de eu entrar na mentoria, cara, eu evoluí assim muito já com a mentoria. A mentoria foi uma expansão de consciência para mim, foi uma quebra de paradigmas. Eu estar na frequência, eu estar na sintonia de outras pessoas, assim como você, assim como o pessoal que nos acompanha, que estão no mesmo propósito, na mesma missão, fazendo network, fazendo conexão. Para mim, assim, faz toda a diferença. Está sendo um divisor de águas na minha vida. Para mim, eu sinto que era o que estava faltando, porque eu já me perguntei assim, Marcelo, ó, várias vezes. Pô, cara, sou um cara esforçado, sou um cara dedicado, sou um cara inteligente. Pô, vivo da propósito, vivo da missão. O que faltou hoje para mim decolar, para mim estourar? E o cérebro trabalha com comparação, né? Então eu, assim, às vezes a gente se pergunta, já fiz isso, tá, Marcelo? Perguntando, poxa, por que o fulano tem resultado e por que eu não tenho resultado? Hoje eu tenho a resposta. Se eu não tenho resultado é porque falta eu desenvolver alguma coisa. É ou não é? Falta eu aprender alguma coisa. Está faltando um start, está faltando algo, e hoje eu sinto que eu estou cada vez mais no caminho. Então eu comparado, porque o cérebro trabalha com comparação, não adianta. Então eu comparado com o Fabiano, que eu quero ser daqui a 2, 3, 4 anos, eu sei que ainda tem uma diferença, Marcelo. Eu sei que ainda tem um salto para dar, mas hoje eu sinto que eu estou no caminho. Então estar aqui hoje transbordando, estar aqui contribuindo, estar aqui levando autoconhecimento para as pessoas, faz parte da minha missão. Hoje eu sinto isso como missão, como propósito, hoje eu sinto no meu coração, hoje eu sinto assim no meu ser. E esse é o caminho. Então, gratidão aí por ter topado fazer a live, gratidão por todos aí que estão aí também participando. E já que a gente vai falar sobre inteligência emocional hoje, sobre liderança emocional, se você me permite aí, eu vou começar com uma pergunta, tá? Marcelo, antes de passar a palavra para você novamente. Quem está nos assistindo hoje, você sabe o que é uma emoção? Se alguém perguntasse para você assim, você sabe o que é uma emoção? Você pode responder simplesmente sim ou não, tá? Responde sim, eu sei, não sei. Sim, sei, sim, não sei. Tá bom? Então já vou começar com uma pergunta. Você sabe o que é uma emoção? E passar a bola aí para o Marcelo aí novamente. Bora transbordar, Marcelo. Vamos, gente. Vamos contribuir aí com a live aí. Pode responder aí se sabe ou se não sabe. Vamos contribuir aí. Eu vou falar, eu imagino que o que seja emoção, mas eu vou deixar você para você transbordar em relação a isso aí. Assim, ó, Marcelo, então assim, ó, eu trabalho desde 2010 em treinamentos de desenvolvimento de liderança, tá? Treinamentos e palestras. Para mim, assim, ó, quando começou a pandemia, eu demorei um pouco para entrar no mundo digital. Esse foi algo que eu saquei já. Claro, eu demorei por bloqueios, tranquilo, normal. Eu não tenho vergonha nenhuma de reconhecer que eu sou um ser em evolução, entendeu, Marcelo? Eu não tenho nem vergonha nenhuma em reconhecer que eu estou no desenvolvimento, então eu sei que foram bloqueios limitantes comparado à internet, a entrar no mundo digital. Tanto que
assim, com pessoas, numa palestra, no treinamento, eu falo naturalmente. E às vezes eu sinto que não flui. Hoje já flui melhor, tá, Marcelo? Hoje já flui melhor. Mas se você olhar a live minha aí de 1 ano atrás, eu tenho live minha de 4 anos atrás, você vai perceber eu falando totalmente engessado, totalmente com o lado racional do cérebro. Hoje eu já falo com a parte emocional. Ó, já é uma dica para quem está buscando emoção. Ó. Você quer atingir o seu público, você quer tocar no coração das pessoas, você quer trabalhar na internet, é o primeiro código já. Ó. Você tem que fazer a live com o seu coração. Você tem que aprender a sair do lado racional e trazer para o lado emocional. Ter um equilíbrio entre o seu racional e o seu emocional. O nosso nosso racional sempre é o nosso, como o Marcelo fala lá, é o seu, desculpa, falei Marcelo, Pablo fala, tá? É o teu repertório. Teu repertório sempre vai estar ali no teu intelectual. Mas quem aqui já foi fazer uma prova? Estudou para uma prova e chegou lá na hora de fazer a prova, deu aquele famoso o quê, Marcelo? Branco. Branco, né? Sai da prova, e daí sai, não responde ali, ou não responde nada, ou esquece de responder, entende? E vai lá e volta, quando baixa a emoção, baixa aquela emoção que vem todas as respostas na cabeça. E você falou de vendas, né? Eu comecei o meu caminho de desenvolvimento e evolução trabalhando com vendas, tá? Em 2010, numa empresa que vendia seguros de vida, foi lá que começou o meu caminho de desenvolvimento, eu fui picado para o autoconhecimento. Então, ela vendia seguro de vida, que não é algo comum hoje. Naquele tempo já não era, hoje já não é comum da nossa cultura, né? E educação financeira. Então, lá, eu comecei lá, e então eu tinha que treinar equipes também, tá? Eu tinha a minha equipe de vendas, eu tinha que treinar o pessoal. E eu nunca tinha falado em público, Marcelo. Nunca tinha falado nada. E aí estudei para fazer lá uma parte de um treinamento, e eu ia fazer apenas uma parte do treinamento, eu não ia dar todo o treinamento, tá? É como se eu fosse falar de um tópico, tá? Como se eu fosse falar assim sobre argumentos para vendas, objeções para vendas, tá? E eu estudei lá e fiquei com a informação na parte racional. E na hora que eu fui falar, começou a colar minha boca e me deu um nervosismo e, cara, eu falei alguma coisa que eu estava programado para falar. Por quê? Porque veio a emoção, tomou conta e apareceu ali um bloqueio que eu nem tinha consciência que eu tinha. Então, alguns minutos antes de eu entrar para esse treinamento, antes de eu entrar para essa palestra, cara, começou a me dar uma dor de barriga e eu indo no banheiro. Uma dor de barriga, eu falei, cara, da onde vem essa dor de barriga? Não comi nada. Então, ali eu comecei a perceber já pro emocional, porque eu sempre me considerei uma pessoa inteligente, e aí eu percebi, Marcelo, que o quanto eu trabalhava só com o lado lógico do cérebro. Só lógico, só estudando, só buscando informação. E aquela pessoa que está sempre buscando informação, conhecimento, está atrás de conhecimento, vai buscando conhecimento. Muitas vezes empilhando conhecimento, tá, Marcelo? E muitas vezes não se acha pronto para fazer aquilo. Não acha pronto para transbordar. É a questão mesmo da pessoa ir buscando conhecimento, mas não botar em prática, né? Isso. E não conhece as suas emoções. Então, ali, para quem está entrando agora, eu deixei uma pergunta. Você sabe o que é uma emoção? Então, quando eu faço essa pergunta, num treinamento, numa palestra, e peço para as pessoas levantarem a mão, a maioria das pessoas levanta. Quem sabe o que é uma emoção? As pessoas sempre levantam, afirmando, a maioria, né? Eu sei o que é uma emoção. E você pede para ela, então, defina uma emoção. E muitas vezes elas não sabem definir uma emoção. Então, as pessoas às vezes acreditam que tem inteligência emocional. A gente pergunta à pessoa, você é uma pessoa inteligente emocional? Muitas vezes ela se coloca como uma pessoa inteligente emocional, ou que tem a liderança emocional, ou que nunca ouviu falar também em liderança emocional, mas muitas vezes ela nunca parou para se desenvolver isso, entendeu, Marcelo? Nunca parou para estudar a inteligência emocional. A inteligência emocional seria você controlar suas emoções? Gostei dessa pergunta. Sabe quando o Pablo Marçal fala assim, ó, cara, quando você faz uma pergunta, ele tem a resposta de bate-pronto porque ele já ouviu várias vezes a mesma pergunta. Então, assim, ó, quando falo de inteligência emocional, essa é a pergunta que eu mais escuto, é essa. É controlar as suas emoções, Fabiano? Então, eu vou entrar já no assunto de inteligência emocional, tá? O Bruno entrou aí, Bruno Ereles, que é um grande amigo. Eu aprendi... tudo bem, Bruno? Vou dar um oi aqui para ele. Ei, Bruno, tudo bem? O Bruno entrou aí.
eu fui trainer do mesmo instituto que o pai dele era trainer. Então, Bruno Ereles é filho do Jairton Ereles, que é o mesmo sobrenome teu, Jairton Araújo Ereles, deve ser teu parente também, Araújo. Pode ser. Era meu colega de missão, depois eu fui trainer no mesmo instituto, eu comecei como equipe do Jairton, tá? Então, a gente fazia muitas palestras aí sobre inteligência emocional. Então, colocando assim, ó, de onde surgiu o termo, Marcelo, inteligência emocional? Inteligência emocional surgiu lá na década de 90, tá? Com o Daniel Goleman, onde ele lançou um livro chamado Inteligência Emocional. Então, assim, ó, nós sempre conhecemos assim, ó, você vai lembrar, tá? Você provavelmente aí, não sei quantos anos você tem, eu tenho 45, qual a sua idade? 52. 52. Então, lá na minha época, não, Marcelo, parece não parece, não. Não parece. Corpinho de 35. Somos dois gurizinhos, dois meninos. O Fabiano Bastos entrou aí também, meu amigo. Valeu, Fabiano. Fabiano, eu me inspirei a cuidar do corpo, a me desenvolver a parte física, inspirado aí no Fabiano Bastos. Ele tem uma frase no Insta que ele fala assim, ó, corpo não foi feito para ficar parado. Valeu, Fabiano. Então, assim, ó, o que é inteligência emocional, tá, Marcelo? Na nossa época, quem tinha o segundo grau completo, as pessoas chamavam, às vezes procuravam em casa para trabalhar. Era ou não era? Você tinha o segundo grau completo, você escolhia onde você ia se colocar no mercado de trabalho, com o segundo grau completo. Hoje, não é mais assim, correto? Então, assim, ó, então, hoje, um bom currículo coloca uma pessoa numa empresa, mas muitas vezes, como ela vai lidar com as emoções, vai definir se ela vai continuar nessa empresa, se ela vai ser promovida nessa empresa, é ou não é? Então, os comportamentos, muitas vezes, vão definir a carreira dentro dela na empresa, até se ela vai ficar na empresa. Então, o Daniel Goleman botou isso muito incisivo, ó, que o QI, que é o nosso coeficiente intelectual, tá? Que antes, para entrar numa empresa, você fazia uma prova de matemática, português, inglês, geografia, conhecimentos básicos e entrava numa empresa. Hoje não, as grandes empresas aí já pedem um teste de QI, que é coeficiente intelectual, e também já tem testes emocionais para ver como você lida com as emoções, para ver como você lida com os comportamentos. Então, todos nós, hoje, temos comportamentos que nos ajudam a alcançar os nossos objetivos e todos nós temos comportamentos que nos impedem de alcançar os objetivos. Às vezes, procrastinação, não sabe de onde vem, não sabe a causa, sempre a busca pela perfeição, às vezes deixando de fazer muitas coisas, buscando a aprovação dos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, sabe? Aquela pessoa que não sabe dizer não, aquela pessoa, às vezes, que conscientemente ela fala assim, Marcelo, ó, amanhã eu vou acordar 5 horas. É ou não é? Racionalmente ela bota, amanhã eu vou acordar 5 horas. Toca o despertador às 5 horas, ela não levanta. Ou amanhã eu vou fazer exercício físico. Conscientemente ela quer uma coisa e inconscientemente tem outra que impede ela de fazer aquilo. E ela não sabe o quanto que a inteligência emocional, que nem assim, ó. Eu já sei que a maioria das vezes, quando eu boto o despertador a despertar às 5 horas da manhã, a minha primeira reação é eu começar a dar desculpa pro meu cérebro mesmo. Fica mais um pouquinho. É ou não é? Isso acontece só comigo. Fica mais um pouquinho, bota no soneca. Então, como o Pablo já fala, eu já boto um drive mental para combater aquela primeira informação que vem lá, ó, aquele comando, aquele gatilho, aquela crença que está ali. Então eu já levanto, porque eu sei que meu cérebro, eu já estou programado, eu já sei que meu cérebro vai dar essa desculpa amanhã quando eu levantar cedo. Então eu combato isso, entendeu? Através do quê? Inteligência emocional. Então os 4 pilares da inteligência emocional, tá? Aliás, os 5 pilares da inteligência emocional pelo Daniel Goleman. O primeiro é conhecer as suas emoções. E a maioria das pessoas não conhece as suas emoções, que é as emoções primárias: medo, raiva, alegria e tristeza. As 4 emoções primárias, Marcelo, que todo ser humano tem: medo, raiva, alegria e tristeza. E se você assim, ó, sabe qual é a grande sacada disso, Marcelo? É você entender a diferença do seu lado racional do cérebro e do seu lado emocional. E você vai na escola, tá, Marcelo? E você passa lá, às vezes, 9 anos no ensino fundamental, 3 anos no ensino médio, e vai, às vezes, 5 anos numa faculdade, e já dá 18 anos da sua vida, né? 17, 18, vai fazer uma pós-graduação,
E sempre na escola, no ensino ali, você está sempre trabalhando, assim, ó, 90% do que você aprende na escola é racional. Você não aprende a lidar na escola com as suas emoções. É ou não é? Ou estou falando alguma besteira? Não, correto. Qual faculdade que ensina você a lidar com as suas emoções? A psicologia tem um semestre, Marcelo, a psicologia tem um semestre que você fala sobre as emoções de maneira teórica. Teórica. É a mesma coisa que você querer matar a fome lendo um cardápio. Então, você aprender a lidar com as suas emoções é só através de vivências, através de experiências. Então, eu vou deixar outra pergunta. Só vai deixando perguntas e coloca para você se está fazendo sentido ou não. Se tiver alguma pergunta, também pode deixar ali, tá? Quem não nos segue aí no Instagram, então segue aí o Marcelo, segue o Fabiano também, vamos fazer uma corrente do bem aí. Para estarmos todos aí na mesma energia, na mesma sintonia. Estamos então num grupo de pessoas aqui que estão buscando evolução, que estão buscando autoconhecimento. Então, quer ver, Marcelo? Se eu vou deixar uma outra pergunta ali, ó. E o Pablo, ele tem um vídeo que ele fala só sobre isso, tá? Para quem não conhece, por que a gente fala sobre o Pablo aqui? Tem alguns amigos que estão entrando aqui, tá? Que não são da mentoria. Aqui a gente começou uma live com 2 colegas que estão participando de uma mentoria chamado Jogo da Vida, de Pablo Marçal. Então, quando a gente citar Pablo aqui, é o Pablo Marçal, tá? Que a gente está lá na mentoria O Pior Ano. Tá bom, pessoal? E um outro detalhe, se o pessoal que estiver entrando aí que não sabe o que é o Jogo da Vida, tem um link no bio do Instagram, só clicar lá que você vai direto para a página do Pablo, onde você vai ter mais informações a respeito sobre o Jogo da Vida. Perfeito. O pessoal está botando aí 10 e 1, 10 e 1. Então, vou começar com uma pergunta assim, ó. Qual a diferença hoje de uma emoção para sentimento? E se eu perguntasse para você, defina o que é uma emoção, você saberia o que é uma emoção? Essa é uma pergunta para você, essa não precisa responder, tá? Mas essa você responde para você mesmo, aí quem está nos assistindo. Se eu pedisse para você definir uma emoção hoje, você saberia definir, aliás, uma emoção? Então, para você ter uma ideia, nossas emoções estão diretamente ligadas com todos os nossos comportamentos. Todos os nossos comportamentos têm uma emoção que lastreia. Então, e dos nossos comportamentos, né, vem as nossas decisões, e das nossas decisões, ou indecisões, ou ações, ou inações, vem os nossos resultados. Então, hoje você sabe a diferença de uma emoção para um sentimento? Então, assim, ó, Marcelo, no livro lá de Daniel Goleman, ele coloca lá, tá? Tem um livro, então, chamado Inteligência Emocional, você pode pesquisar lá no livro, que ele coloca assim, ó, que 80% dos nossos resultados vem da nossa inteligência emocional. E só 20% vem do nosso coeficiente intelectual. Então, para você ter uma ideia, algo que lastreia, Marcelo, 80% dos nossos resultados, e nós conhecemos tão pouco, aprendemos tão pouco. Não sei se faz sentido para você. E o resultado vem dos 80%, né? Do 80%. Dos 20%. Dos 20%. Não, assim, ó. 80% dos nossos resultados, tá? Vem de como a gente administra as nossas emoções. 80% dos nossos resultados vem do nosso coeficiente emocional. Como assim, Fabiano? Ó, tem ou não tem 2 professores que às vezes estão passando a mesma aula. E numa aula você dorme, e na outra aula do outro professor que está passando o mesmo conteúdo, você fica totalmente eufórico, aquilo te motiva a fazer algo, aquilo te coloca em ação. Às vezes tem 2 médicos, e o médico que tem o melhor resultado não significa que é o que sabe mais. É ou não é? Às vezes tem 2 advogados, às vezes o advogado que tem mais o resultado é o que, muitas vezes, tem mais empatia, rapport, isso vem da inteligência emocional, empatia, rapport, se colocar no lugar do outro, fazer network, passar emoção numa palavra, saber ler o outro. Então, assim, ó, você viu que eu estou falando aqui, mas isso é tudo para te dar um norte para responder aquela tua pergunta. Inteligência emocional é controlar as suas emoções. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional é você conhecer as emoções. Então, as nossas emoções básicas são medo, raiva, alegria e tristeza. E depois o segundo passo é como você lida com as emoções. Você controla as suas emoções, seria isso. Como você gerencia as suas emoções, como você controla.
Então as pessoas falam assim, então quando eu for uma pessoa inteligente emocional, Fabiano, eu não vou sentir mais medo, raiva, alegria e tristeza? Não, pelo contrário. Porque assim, eu não gostar. Porque às vezes as pessoas perguntam assim também, Marcelo, Fabiano, por que você escolheu 3 emoções negativas para falar e só uma positiva? Então, primeiro, não fui eu que escolhi, tá? Isso vem do livro da Daniel Goleman lá, ele também fala do binômio sobre atração e repulsão. E as emoções em si não são negativas, Marcelo, e nem positivas. Isso é o significado que a gente dá para uma emoção quando ela se apresenta. Então, eu não gostar de uma emoção, ou eu não gostar da raiva, ou eu não gostar da tristeza, tá? Ou eu não gostar do medo, é tão útil, Marcelo, quanto eu não gostar do inverno. Ele vai vir esse inverno, eu gostando ou não. Faz sentido? Então, assim, não é que eu não vá sentir mais as emoções nem controlar. Às vezes, quando a gente começa a desenvolver o emocional, Marcelo, pelo contrário, você vai sentir mais intenso essas emoções. Elas vão vir mais intensas. Só que agora você vai saber o que fazer quando a emoção se apresentar, entende? Você vai ver, opa, eu tô com medo. Opa, eu tô com raiva. Então, eu tô com tristeza. Então, a inteligência emocional seria você não controlar as emoções que você vai ter, queira ou não, mas você realmente saber agir da melhor forma possível com essas emoções. Seria isso? Isso. Agora sim, Marcelo. Agora vem o pulo do gato, para quem gosta do pulo do gato, tá? Diferença de emoção para sentimento, tá? Emoção é sempre uma energia de entrada e saída. A emoção é primária, tá? A emoção, sempre quando vem uma emoção, imagina, você está atravessando a rua ou você está andando na calçada e um cachorro vem para te morder, tá? Ou um carro dá uma freada. O que vem? A pessoa sente medo. Sente ou não sente? Quando sente medo, aumenta o batimento cardíaco, tá? Começa a bombear sangue para os teus braços ou para as tuas pernas, tá? A tua pupila dilata para você ou lutar, tá? Ou você lutar, ou você correr. Então, medo ou é fuga ou é luta, tá? Faz sentido ou não? Então, a emoção sempre... A emoção ali... A neurociência explica assim, ó. O nosso cérebro é dividido em 3 partes, tá? O lado lógico, racional aqui, tá? Que é o nosso frontal, o nosso sistema límbico e o nosso cérebro reptiliano. Então, a emoção é primária. A emoção sempre vai acionar o nosso cérebro reptiliano. Entende? Que é o nosso lado mais animalesco. Que é o nosso lado mais instintivo, mais primitivo, entendeu? É onde a gente tem mais força. Até se você procurar na internet, tem um vídeo de uma mulher que estava lá nos Estados Unidos, tá? Que ela estava com essas caminhonetezinhas aí, esses carros, furgãozinho, picape, tá, Marcelo? Estourou o pneu do carro dela. Então ela botou um macaco para levantar, tá? O carro. E aí a criança, ela não viu, o bebezinho dela, o menininho, né? Desceu ali, pequenininho, e foi para baixo do carro. E aí caiu o macaco e o carro caiu no menino, sabe? E uma mulher assim, com um porte físico assim, parecido com o meu, forte assim, sabe? Ela, no momento de emoção, no momento de raiva, ou de medo, ou de desespero, ela levantou o carro e tirou o menino de baixo. Então, imagina. O que acionou isso? Vem da nossa emoção, do nosso lado reptiliano. Então, quanto mais você aprender a lidar com as emoções, ó, quanto mais bloqueado você for emocionalmente, menos energia você tem. Quanto mais desbloqueado, ó, o Pablo tem energia ou não tem? Ó, da onde vem essa energia dele? É dos desbloqueios emocionais que ele tem. Então, quanto mais desbloqueado emocionalmente tem, mais você sabe girar essa energia. Porque energia de emoção é entrada e saída. Você sabe o que você faz com a raiva, você sabe o que você faz com medo, você sabe o que você faz com a tristeza, você sabe o que faz com a alegria. A questão do medo a questão do medo é muito interessante. Pô, quando eu vou de manhã fazer exercício na praia, eu levo uma boia, né? Essa boia que você amarra na corda, fica presa em mim, e eu nado ali uns 20 minutos, 20 a 30 minutos eu nado. Quando eu retorno, eu sempre dou uma boiada e tal.
Mas eu não sei se vocês já repararam, já fizeram esse teste. Você pode parar no mar, a posição que você quiser, que você não afunda. Em pé, se você estiver em pé, você não afunda. A água vem por aqui assim, ó. Você respira, você não afunda. Só com um detalhe. Se por um motivo ou outro você ficar com medo, você afunda. Se der uma cãibazinha em você, se você não controlar essa cãibra, ficar com medo e você parar, você afunda. Agora, eu faço o teste praticamente quase todos os dias. Eu termino de nadar no fundo, eu paro, cruzo os braços, puxo as pernas, deito de frente, de costas, qualquer jeito não afunda. Mas o medo, olha o que ele faz. Ele afunda. Então, eu acho que é mais dentro disso que você está falando mesmo. A vantagem de você controlar as emoções não é que você não vai ter o medo, mas você vai controlar para você saber da melhor forma de agir, né? Eu gosto de usar a palavra gerenciar, administrar, gerenciar. Gerenciar as emoções, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Parece que travou um pouquinho. Então, assim, ó, das emoções primárias, você falou do medo, tá, Marcelo? Medo geralmente está ligado ao desconhecido. Medo sempre está ao desconhecido, aquilo que você não conhece. Então, assim, ó, o que é a emoção, para você ter uma ideia? A emoção vem do latim emovere. Então, assim, ó, as emoções, elas têm um porquê de estar instalado no ser humano. Que as emoções são lá para me ferrar. Não, as emoções não estão para te ferrar. Pelo contrário, a emoção vem do latim emovere, que é para te colocar em movimento. Então, as emoções sempre servem para te colocar em movimento. Então, das 4 emoções primárias, tá? Então, assim, ó, para ver, voltando ali um pouquinho, o sentimento, Marcelo, o sentimento está mais ligado ao nosso lado cognitivo, tá? Então, o sentimento é algo que você vai alimentando através de pensamento. E a emoção vem mais lá da nossa parte instintiva, tá? A emoção tem picos maiores. Então, elas podem ter um pico ali que pode durar alguns minutos, alguns segundos. Ela pode permanecer, porque assim, a emoção sempre vai acionar fisiologicamente, tá? A emoção ela vai ter mais poder no corpo. E um sentimento é mais um cognitivo. O sentimento é aquilo que você muitas vezes fica remoendo. Remoendo, sabe? Gastando energia com aquilo. E a emoção tem o poder mais de vir e voltar. Vir e voltar. Claro que às vezes você pode permanecer com aquela emoção até por semana, dias, porque ainda está no seu corpo e você não digeriu, você não aprendeu a lidar com aquela energia, entende? E aquilo pode disparar também um sentimento, tá? Então, assim, ó, o medo, tá? O medo é para te colocar em movimento. Mas muitas pessoas, por não saberem lidar com o medo, então tem 2 emoções muito fortes, que você não souber lidar com ela, elas podem te paralisar, ao invés de te colocar em movimento, que é o medo e a tristeza. Então, você pode virar prisioneiro do medo se você não saber lidar com o medo. Se você não entender como lidar com medo. E hoje, para mim, assim, ó, Marcelo, medo é o que mais impede as pessoas de terem resultados. Por quê? Porque muitas vezes esse medo é inconsciente, Marcelo. A pessoa tem aquele medo. Às vezes, exemplo assim, ó, hoje, cara, existe uma indústria do medo, entende? Por que as reportagens na televisão, às vezes, ficam passando uma semana a mesma tragédia, ficam assustando e ficam se alimentando com aquele medo, tá? Por quê? Porque pessoas gostam a gente que entende e está nesse caminho de evolução, sabe de ressonância, sabe de frequência, as pessoas se alimentam daquela frequência e eles analisam lá o Ibope, entendeu, Marcelo? Quando eles botam medo, quando eles botam assalto, quando eles botam tristeza, quando eles botam tragédia, por que eles estão sempre botando aquelas reportagens? Porque aumenta o Ibope, senão eles não botavam, porque tem pessoas que assistem aquilo, e aquilo fica no seu inconsciente, você muitas vezes não tem consciência que tem medo. E muitas vezes está tomando decisões lastreadas pelo medo e nem sabe, Marcelo, nem tem consciência que está tomando essa decisão, porque no fundo você tem medo lá, entende? Não sei se faz sentido. Não, faz sentido sim. E esse transbordo seu, você está participando do e-book coletivo? Você já contribuiu lá com o e-book coletivo? Você não está participando? Como é que está? Tá, eu tô no grupo lá do e-book coletivo, tá?
eu tenho material que hoje eu já iniciei a escrever aí meu primeiro livro, já motivado aí na frequência do pessoal, que vai se chamar A Maestria do Ser, tá? Então, eu separei alguns textos lá, eu quero me aprofundar mais lá no grupo, entrar mais lá no grupo para entender melhor como é que é, tá? Pelo que eu entendi, a gente vai se juntar ali das pessoas que estão na mentoria, no grupo, e cada uma vai participar com um texto, com uma parte, para montarmos o nosso e-book junto. Isso? Na verdade, esse e-book já foi idealizado e já está no ar. Tá. Onde você entra e você contribui com cada aluno, pode contribuir com uma 7, página. né? São 7. Tá. Já teve o primeiro, que é o transbordo, e esse mês nós estamos nos cifras, né? Onde cada aluno pode contribuir com o seu transbordo em relação ao assunto que você desejar. Nesse caso, o segundo mês é cifras. Então, para quem ainda não entrou, é a oportunidade de participar, de transbordar, de realmente ajudar as outras pessoas, e é uma maneira de você praticar o que está aprendendo. Então, tem um link também aqui no meu Instagram, onde você vai direto lá para o e-book coletivo. No caso, você iniciou o livro e você já pretende lançar ele até dezembro, ou o projeto é antes ou depois? Como é que é? Assim, ó, o projeto é esse ano, lançar até dezembro. Até dezembro. Na verdade, assim, ó, eu iniciei esse ano, Marcelo, sem nenhum infoproduto, tá? Eu iniciei esse ano sem nenhum produto digital. Então, hoje eu já tenho um produto digital lançado, está na Hotmart, tá? Que provavelmente entre hoje já vai sair a aprovação, que é um teste de perfil comportamental, que é um autoconhecimento para a pessoa se conhecer, tá? O que é um perfil comportamental lá? Ele se chama egograma, tá? Que você vai se conhecer o seu perfil comportamental. Ou seja, se você tem mais criança adaptada, se você é mais pai crítico, se você é mais pai amoroso, se você é criança mais criativa. O seu perfil comportamental, tá? Que esse vai lidar como você lida com as emoções e como você conhece os desafios do dia a dia. Exemplo, tem aquela pessoa ou não tem aquela pessoa que tem um crítico muito alto? É ou não é? A pessoa que tem muito crítico muito alto, muitas vezes, é a mesma pessoa que é muito perfeccionista. Deixa de fazer muitas coisas porque tem um perfeccionismo muito alto. Ah, isso nunca está pronto, nunca está bom, eu só vou fazer isso quando tiver isso, só vou fazer aquele outro quando estou fazendo outro. Eu sei porque eu já tive a gente chama estados de ego, tá? Então eu já tive esse compartimento de ego bastante alto. Meu crítico era muito alto. Então, assim, a pessoa que tem um crítico muito alto, Marcela, é aquela assim, ó, que muitas vezes aparece uma oportunidade na frente dela, tá? E ela vai lá por não se achar preparado, não pega essa oportunidade. E daí vai lá alguém que não tem o crítico tanto alto e vai lá e pega essa oportunidade. E às vezes a pessoa que pegou a oportunidade, Marcela, às vezes nem tem tanto conhecimento que nem a outra. Nem é tão preparada que nem a outra. Mas por não ter medo de crítico, por não estar esperando perfeccionismo, ela pega a oportunidade. E essa pessoa que tem um crítico muito alto fala assim, Marcela, se fosse para fazer assim, eu teria feito. E por que não fez? Porque o crítico abafou o realizador. Entende? O crítico tão alto abafou a parte dela realizadora. Então, todo o processo de conhecimento, de autoconhecimento, inteligência emocional, você tem que conhecer o seu perfil comportamental. Entende? É o primeiro passo. Então, exemplo assim, ó, bloqueio do medo. Bloqueio do medo está totalmente ligado a um perfil comportamental ligado criança adaptada, tá? Exemplo assim, ó, todos nós nascemos com um compartimento de ego muito alto chamado criança livre, tá? O que é esse compartimento de criança livre, tá, Marcelo? É aquelas pessoas assim, ó, que não estão nem aí para o que os outros pensam ou falam, tá? Ela não toma as decisões dela preocupado, buscando a aprovação de outras pessoas, tá? Ela, exemplo assim, quando ela quer falar não, ela fala não. Quando ela quer falar sim, ela fala sim. E quantas pessoas, tá, Marcelo, falam sim, quando na verdade gostariam de dizer não. E por não saber dizer não, é ou não é? Não sabe dizer não. Só sabe dizer sim, entende? Por quê? Porque tem um comportamento de ego, criança adaptada, muito forte. Então, para você ter uma ideia, de onde vem esse compartimento de ego muito forte, criança adaptada, tá? É aquela pessoa que teve uma criação que o pai, as pessoas criaram, são pessoas muito críticas, tá? Ou muitas vezes ela apanhou na infância, ou às vezes sofreu um abuso, se não é físico, tá? De apanhar, às vezes é mental, tá? Muito crítico, você não faz nada direito, você não faz nada que preste, trocando. Eu escutava muito isso, tá?
Daí bate diretamente na capacidade. Meu pai assim, ó, meu pai era uma pessoa maravilhosa, fantástica, tá? Me ensinou todos os valores que eu tenho hoje, Marcelo. Honestidade, entende? Ser honesto, ser uma pessoa de palavra, ser uma pessoa justa, entende? Não pega nada que não é teu, uma pessoa de compromisso, uma pessoa de pontual. Mas por falta de conhecimento dele, por falta de inteligência emocional, ele era uma pessoa assim muito dura, entendeu? Tanto ele não teve pai também, então ele era uma pessoa muito que cobrava, muito dura, entendeu? Cobrança dura, crítica, disciplina. Então isso, por eu não saber lidar com as emoções, não foi ele que me bloqueou, tá? Eu, por não saber lidar lá na infância com as situações que aconteceram, eu acabei me instalando alguns bloqueios, tá? Então eu tinha o perfil de criança adaptada muito alta. Quem tem o perfil de criança adaptada muito alto é assim, ó. Imagina uma criança livre, tá? Uma criança livre vai numa festa. Alguém oferece um doce, um salgadinho para ela, ela vai lá e pega esse doce, salgadinho, e muitas vezes enche o bolso com salgadinho com doce, é ou não é? Ela tá livre, tá? Não tá nem aí porque os outros pensam, vão falar. É aquela criança que muitas vezes ela saiu do banho e pode ter visita na casa, que ela sai pelada pela casa brincando, correndo, sabe? Ou seja, o comportamento de criança livre alto não está preocupado com o que os outros pensam ou vão falar. Ela faz o que é certo para ela, dentro dos valores dela, e aí não está aí. Não importa se as pessoas estão gostando ou não do que ela está fazendo, entendeu? A pessoa que tem o comportamento de ego, criança adaptada alto, tá? Vai colocando se vai fazendo sentido para você ou não, por gentileza, quem está nos escutando, tá? Quem tem um comportamento de ego, criança alta adaptada, tá, Marcelo? É aquela pessoa, aquela criança assim que ela vai numa festa e ela tá com fome, tá? E alguém oferece doce, salgadinho para ela, antes dela pegar, ela vai olhar pro pai ou a mãe para ver se o pai ou a mãe aprovam que ela possa fazer aquilo. Tu deixa, pai? Tu deixa, mãe? Então foi instalado isso e elas trazem isso pro adulto e elas não conseguem agir porque elas querem a aprovação dos outros, estão sempre buscando aprovação, elas sempre se comparam com outras pessoas. Então, o que me travou muito de ter resultado foi isso na minha vida, Marcelo. O criança adaptado muito alto. Enquanto eu não trabalhei o meu compartimento de ego, criança adaptado alto, que vem dos bloqueios, mas como eu vou trabalhar isso, Marcelo, se eu nem tenho consciência disso? Então, uma das primeiras ferramentas que eu desenvolvi foi o egograma, tá? Que é um teste de perfil comportamental para você perceber qual o seu perfil comportamental e algumas aulas lá dizendo que não adianta você só saber qual perfil que eu me encaixo, mas também saber como você vai sair de um perfil para o outro, entendeu? Não, entendi. Faz sentido para você? Vamos ver aqui, o Milton falou aí que faz sentido, a Luciana, sim, está fazendo muito sentido, o Milton falou aí o e-book dele está quase pronto, a Luciana, eu quero entrar também no e-book, deve ser o e-book coletivo, né, Luciana? Se for o e-book coletivo, aí no bio do Instagram, numa postagem tem o link, você pode estar entrando, você pode estar entrando também lá para o grupo do SOS, o Jogo da Vida. Mas é isso aí, gente. Então hoje nós estamos falando, para quem está entrando agora, nós estamos falando com o Fabiano, Maestria, Transbordo de Inteligência Emocional. Você que quer participar dessa live também, nós estamos com um projeto de todos os dias às 17 horas, exceto sábado e domingo. Inclusive, nós fizemos uma live agora no sábado, foi uma live especial, porque tinha uma aluna querendo desistir, então a gente achou muito interessante dar uma força para ela e uma ajuda para ela não desistir. E eu acredito que depois da live fez muito sucesso. Nós estamos com um projeto de pegar todas essas lives, que na verdade até o final do ano vai dar mais de 200, né, se tudo correr de acordo com a programação, e a gente vai transformar ou num e-book ou num book mesmo, né? Filiar as plataformas, vamos ver aí, porque é uma maneira de você estar transbordando, é uma maneira de as pessoas que não estão dentro do jogo da vida, até mesmo quem está, de estar pegando um pouquinho de cada um. Nós estamos passando já dos 50 minutos, Fabiano. Então, eu vou te perguntar se tem algum recado a mais para você dar. Fica à vontade. Primeiramente, Marcela, te agradecer por essa iniciativa aí de estar ajudando, porque assim, ó, a gente falou de medo, tá? Você sabe qual é o maior medo da humanidade? Um dos maiores medos da humanidade? Não. Falar em público.
Sabia que um dos maiores medos da humanidade é falar em público? Só que, na verdade... Então a proposta é justamente dentro do que o Fabiano está falando. Se você tem medo de falar em público, tem a oportunidade de fazer a live comigo. É só mandar um direct ou uma mensagem para mim, que a gente vai fazer uma live aí, e você pode ter certeza que pegar na sua mão e a gente vai trocar, é um bate-papo. A diferença é que nós vamos estar online. Só que eu vou dar uma dica aqui, Fabiano. Eu uso isso, tá, gente? Eu uso isso. Eu estou aqui conversando com você, eu sei quem está entrando, né? Tá ok, mas eu não sei quantas pessoas tem, porque não importa. Se você está aqui conversando, se tem mais de uma pessoa, se tem uma pessoa, muito bom. Mas se não tem nenhuma, essa live vai ficar gravada. Outras pessoas vão ter acesso. Então eu vou dar uma dica aí, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou tirar do celular, ó. Tá vendo esse post-it aqui? Eu tampo ali, ó, quantas pessoas tem. Entendeu? Você vai ficar mais à vontade para você conversar e não ficar preocupado. Ah, tem uma pessoa, tem duas, tem 7, tem 10. Não importa. O importante aqui é, para essa live, é você transbordar e desbloquear essa questão. Tem 2 bloqueios que eu estou percebendo que as pessoas têm. Como você falou, que o maior medo eu não sabia, que é essa de falar em público, etc e tal. O maior medo da humanidade é esse. Maior que o medo da morte. Ele é maior do que o medo da morte. Pode pesquisar. E assim, ó, deixando uma dica, já que eu te interrompi, tá? Que assim, ó, ação cura o medo. Ação cura o medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, tá? Então eu também, assim como o Marcelo, me coloco à disposição para fazer lives, tá? Eu, nesse mês de março, eu quero fazer entre 20 e 30 lives nesse mês de março, tá? Essa aqui já é a 4ª. Eu tenho a 5ª hoje de noite, que a gente vai falar sobre prosperidade e educação financeira com a Adri, tá? Que é assim, ó, o tema da live é assim, até quando você vai deixar o dinheiro fugir de você? Então a gente vai falar sobre crenças limitantes financeiras, tá? Então quem quiser ir participar da live vai ser hoje às 21 horas, tá? No meu perfil do Instagram ali da Adri, tá lá no meu stories. E assim, ó, eu também me coloco à disposição quem quiser fazer uma live, tá? Se quiser, às vezes a pessoa assim, tá com medo de fazer. Cara, tá com medo, vai com medo de tudo. Porque eu, da minha missão de me desenvolver como pessoa, evoluir como pessoa, eu vou me colocar à disposição, sim, para fazer live. Fabiano, eu nunca fiz antes. A gente faz uma reunião antes, tá? Pelo Insta ali, ou a gente faz uma reunião pelo Zoom, pelo Meet, tá? E eu auxilio quem nunca fez live. De graça, totalmente gratuito, tá? Não cobro nada por isso. Já vou dizendo assim, ó, é meu transbordo, é minha parte de contribuição, de missão, de ajudar as pessoas. Aqui, ó, o Hamilton tá aí, ó, fez a primeira live dele comigo. É ou não é, Hamilton? Primeira live do Hamilton foi comigo. Da Adri, que a gente vai fazer hoje da noite, já é a nossa 2ª live. A primeira dela também ali foi comigo. Então é propósito, é missão. E assim, eu ajudando as pessoas, Marcelo, eu também estou me desbloqueando no mundo digital, entendeu? Então eu também tenho meus bloqueios, assim como você, como as pessoas no digital. E só ação, só fazendo para quebrar mesmo. Tá bom, Marcelo? É isso. Continua aí. Então, vou mandar um abraço para todos vocês aí que passaram por aqui, que estão vendo essa live aí depois que ela está gravada. E você tem as opções. Entrar no e-book coletivo lá, fazer a live com o Fabiano, pode mandar o convite para mim também, a gente vai fazer uma live também. As nossas lives são todos os dias, segunda a sexta, às 17 horas. Eu vou abrir uma live no outro Instagram, que é _desbloqueando nas vendas. Como eu tenho lá experiência em relação a vendas, a minha experiência realmente de venda é venda de porta em porta, é vender picolé na praia, é vender chocolate no semáforo. E o meu livro, que vai ser lançado até o final de dezembro, tá? De vendedor de balas e chocolate no semáforo a vendedor de imóveis. Então, eu sou Marcelo Araújo, sou corretor de imóveis. Eu sempre termino aqui, Fabiano, com essa frase. Com certeza, o Espírito Santo mora no seu coração e no coração de cada um que passou por aqui. Mas, se você quiser morar no estado do Espírito Santo, aí você me procura. Tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Quer falar mais alguma coisa? Então, gratidão só. O pessoal tá botando ali, ó, Marcelo. Ó, eu quero. A Luciana botou eu quero. A Zilda botou eu quero. Quem quiser aí, chama o Marcelo.
aí no Insta, tá? Manda uma mensagem para ele no direct ou me chama ali que a gente combina, tá? Então, tanto Chama aí quem logo quiser os com o dois. Marcelo, como o Vamos Fabiano, bloquear logo isso aí, chama os dois. tá com os dois. Já chama logo aí e vamos agendar. Essa semana nós estamos, eu acho que quinta e sexta-feira tem oportunidade aí e vamos para cima, tá bom? Um Tá, abraço, sucesso para eu vou só todos. deixar os 5, tem um minuto, eu vou deixar os 5 pilares que eu não falei dos 5, tá? Pode falar. Então, o primeiro pilar é conhecer as emoções, o segundo é como lidar com as emoções, gerenciar as emoções, o terceiro é a automotivação. A pessoa se desenvolvendo nesses 3 primeiros pilares da inteligência emocional, ela já tem resultado além do que a maioria das pessoas tem. E os outros 2 pilares, tá? É como você usar essas emoções, tá? O terceiro é motivação. E tem motivação interna e motivação externa. Quando você aprende a lidar com as emoções e usar as emoções a seu favor, não é uma motivação externa, é uma motivação interna. E aí ninguém te segura mais porque vem de dentro para fora. O terceiro é como você reconhecer a emoção nas outras pessoas, que é para quem é líder, tá? E como você gerenciar as emoções das outras pessoas para um resultado comum, tá bom? Então, Show! gratidão pela Um oportunidade. abraço, tamo junto. Vamos fazer outras lives aí, tá, Marcelo? Vamos combinar outras. Show! Um abraço. Abração, gratidão. Tchau, tchau. Tchau.